Boa tarde a todos. Hoje vamos aí para a última aula do curso, tá? Vamos encerrar aí com esse assunto, né? Vamos estudar sobre as micorrizas. Eu sou Tanília Santos de Paulo, tá? Estou ministrando a disciplina de Ciências de Solo do curso técnico em Agropecuária da FEL. Então vamos lá conhecer o que são essas micorrizas, né? Vamos fazer uma pequena introdução aqui, ó. Micro-organismo, né? A gente sabe, né, que os micro-organismos, né, estão ali presentes em todo o ambiente, né, seja aquático, terrestre, no nosso corpo, no corpo no solo, né, em geral, o micro-organismo está em toda parte, né. Então, vamos ver no solo, né, como que tá esses micro-organismos está presente nesse solo. O solo ele é um reservatório de diversidade de de espécies microbianas que entram em contato com as plantas via raiz. Em nível de solo, as raízes das plantas são importantes para grande número de espécies microbianas, uma vez que na maior parte do tempo o solo é pobre em carbono, que é fonte de energia para a maioria dos micro-organismos. Então, para muitos micro-organismos, as raízes, né, ali das plantas são a fonte de alimento, né? Por isso que aí às vezes a gente vê tanto esses micro-organismos que se associam com as plantas, né? E causam uma relação benéfica, mas aí a gente também tem aqueles micro-organismos que são causadores de doença, né? Eles causam as doenças da planta porque eles estão ali tentando se alimentar da planta e aí acaba ocorrendo a doença, né? Então a gente tem essas duas formas de micro-organismos, né? Aqueles benéficos e aqueles fitopatogênicos, que são os causadores de doença, né? E ali no solo nós temos ali um ambiente rico de micro-organismos, né? Então ali a gente tem tanto micro-organismos benéficos quanto os micro-organismos causadores de doença, tá? E aí, o que acontece? Esses micro-organismos, muitos deles, né, são saprófitas, né, que sobrevivem ali em plantas, no solo ali, né, sobrevive ali em estruturas mortas, sem vidas, né, sobrevivem ali em matéria orgânica, mas muitos precisam da planta viva, tá? Para completar o seu ciclo. E aí o solo, ele muitas vezes ele é pobre, né, em carbono, que é a fonte de alimento desses micro-organismos, né? Então eles vão ali, eles precisam ali da planta para sobreviver, né? Para obter ali a sua energia. Então, a maioria desses micro-organismos, né? Ou vão fazer uma relação ali simbiótica, ou vão fazer uma relação de parasitismo, né? Que é o caso das doenças. E o que são essas micorrizas, né? Aqui, ó, a gente pode ver essa foto aqui, tá? Isso daqui é uma muda de pinheiro, feita em tubetes, né? Aí a gente vê, ó, as micorrizas, elas são, ela é toda essa, como se fosse uma teia, né? De fungos, ó, cheia de estrutura. E aí eu queria que vocês se atentassem aqui, ó, e observassem essas estruturas brancas, essas como se fossem umas redes, sabe? Essas estruturas aqui, ó, são um emaranhados de hifas, né? As hifas, elas são estruturas fúngicas. E aí, quando a gente tem esse emaranhado de hifa, então a gente chama essa estrutura maior de micélio, tá? Então, as micorrizas, elas agem ali formando micélio
ali ali nas raízes da planta, né? Ali no solo, ali próximo às raízes, né? Ali na rizosfera. E as micorrizas, então, né? Elas vão ser essa rede fúngica. E essa rede fúngica, ela, como eu já disse, se chama micélio, né? E elas ficam em volta do córtex radicular, principalmente das raízes curtas e finas, tá bom? Então, aqui, ó, é um corte ali transversal de uma raiz. E aí, aqui é a estrutura onde elas costumam ali ficar em volta, tá? Que é o córtex da raiz. E como que ocorre essa contaminação, né? Como que esse fungo ele vai entrar ali na planta? Como que ele vai fazer essa associação, né? Então vai começar assim, né? As plantas elas podem ser contaminadas através de estruturas de propagação. Quais que são essas estruturas de propagação, né? São estruturas como o micélio, né, que a gente já viu lá, que é aquelas teias branquinhas, né, aquela rede branquinha. Um pedacinho daquele micélio ali, ela já consegue se propagar, tá? Esporos de resistências. Alguns fungos, eles produzem esporos, né, que são as bolinhas de resistências que a gente fala, né? Porque quando ela entra ali num ambiente que seja favorável para ela, que ela tenha a temperatura correta, a umidade correta, ela consegue gerar novos fungos, né? Ela consegue gerar uma colônia fúngica através de um esporo, de uma estrutura de resistência. E também pode ocorrer o quê? A contaminação, né, de novos ambientes ali pelo um córtex desprendido de alguma raiz infectada, né? Por exemplo, eu tenho lá minha raiz que está infectada com micorrizas, né? Aí, digamos ali que a minha raiz quebra, uma planta quebra, e aí um pedacinho que estava contaminado ali foi próximo de outra planta, e aí foi contaminando, tá? E aí vai colonizando o ambiente. Uma característica importante, pessoal, dos fungos em gerais, tá? Bactérias também. Ali, para ele estar ali vivendo naquele solo, né? Eles estarem ali ativos, né? Nós precisamos que esse solo ele tenha uma umidade, tá? Aí, por exemplo, o solo que não tem umidade adequada, né? Solo muito seco, os fungos eles não conseguem viver nesses ambientes, tá bom? Por exemplo, ambiente de solo descoberto ali, que pega radiação, eles morrem, os fungos morrem, tá? Porque eles não aguentam esse tipo de situação adversa, tá? Então é necessário que tenha umidade. E aí a gente também vê, né, aí no mercado muita pesquisa, né, em cima de produtos biológicos, né, com formulação à base de fungos, de bactéria, né, e são excelentes, né, excelentes alternativas para a gente estar utilizando, né. No entanto, quando eu trabalho com esse tipo de produto, né, eu preciso que o meu solo tenha uma umidade adequada, porque senão ele não vai funcionar. E aí a gente tem também um efeito residual, né, que a gente fala, que é o tempo que pode ser uma molécula de químico permanecer ali no solo, né? No caso dos biológicos, a gente chama de residual o tempo que ele vai sobreviver ali naquele meio, né? Então, os fungos, eles não têm um residual ali definido, né? Por quê? Porque eles vão estar, enquanto tiver umidade naquele solo, enquanto tiver umidade, eles vão conseguir sobreviver, né? Mas aí, a partir do momento que fica muito seco,
dificilmente eles vão ficar ali naquele ambiente, tá bom? Eles vão morrer. Então, é muito importante essa questão. A penetração das... né? Então, após elas ali ter perto ali da minha planta, né? Aparecer uma estrutura de resistência ou um córtex desprendido, aí o que vai acontecer? Vai acontecer, esse fungo vai como se fosse germinar, tá? É muito semelhante o processo. Vai como se fosse germinar, ali a estrutura vai gerar novas hifas, tá? Para ir colonizando. E aí essas hifas, né? Elas vão penetrar ali no tecido cortical, né? Que é no tecido ali daquela parte do córtex. E aí ele vai, como que ele vai fazer, né, essa penetração? Através de uma estrutura morfológica chamada aprensórios, tá? Então elas entram ali e fixam a partir dos aprensórios. E aí depois que essas hifas já atingiram ali o tecido cortical, né, elas vão inchar, né, e formar uma estrutura que vai funcionar como se fosse um reservatório, né? Ela vai ser um reservatório oleaginoso, tá? E aí vai armazenar a solução nutritiva dentro desses reservatórios, tá? E aí o que acontece? Quando forma esse tipo de estrutura, né? Aí ocorre essa troca de nutrientes, né, entre planta e fungo, né? A planta ali vai fornecer esses nutrientes para os fungos. E aí uma questão muito importante, né, que as micorrizas elas ficaram assim bastante valorizadas nos últimos tempos pela capacidade que ela tem de disponibilizar o fósforo, né? Lembra lá que a gente viu que o fósforo lá na adubação, lembra? O fósforo ele também está ali no solo, né? O nosso solo ele pode até ter um reservatório grande ali no solo. No entanto, as condições que nós temos muitas vezes não disponibiliza esse fósforo para a planta, né? Muitas vezes eles vão ficar ali retidos, fazendo ligações com ferro, cálcio, alumínio, e aí formam estruturas que não conseguem, estruturas não, eles vão formar, eles vão se ligar, né, e formar elementos que não são absorvidos pelas plantas, né? E aí essas micorrízas, elas também têm essa capacidade aí de quebrar ligações e estar disponibilizando esse fósforo para as plantas, né? Então esse é um dos motivos das micorrízas serem tão estudados nesses últimos tempos, né? E aí nós também temos outro tipo de fungos também, né? Que conseguem fazer esse reaproveitamento de fósforo, tá bom? E quais que são os benefícios, né, que as micorrizas podem trazer? Primeiro vamos falar de resistência, tá? Essas micorrizas, primeiro eu vou deixar claro aqui, né? As micorrizas, elas vão se associar às plantas, né? E aí, o que acontece? As minhas raízes, elas vão ter uma área maior de exploração, né? Porque as micorrizas, elas vão funcionar como se fossem extensões da raiz, né? Então, a planta está lá num determinado ambiente, as raízes estão ocupando certo espaço, aí as micorrizas vêm, colonizam e elas vão se espalhando, e aí, como ela vai ter uma ligação com a raiz vai explorar muito mais solo, né? E aí vai conseguir obter muito mais nutrientes para ela, né? As raízes vão funcionar como se fosse os pelos radiculares, né? Então vai ser uma extensão mesmo da raiz. E aí quais são esses benefícios, né? Resistência à seca, que plantas não colonizadas por fungos tá.
resistência à seca, tá? Quando as plantas são colonizadas, né, elas tendem a resistir muito mais à seca do que aquelas plantas que não são colonizadas com fungos micorrízicos, tá? Quanto ao benefício nutricional, né, dessa simbiose, a hifa externa do fungo micorrízico, arbuscular, tá, que é um tipo de micorriza, pode fornecer 80% de fósforo, é uma quantidade excelente, 25% do nitrogênio, 10% do potássio, 25% de zinco e 60% de cobre, tá bom? E aí, né, com todas essas vantagens, todos esses benefícios, essa disposição aí dos nutrientes, consequentemente eu vou ter uma produtividade maior, tá? Então, se eu tenho uma produtividade maior, né, mais dinheiro eu vou obter na hora de eu vender a minha produção, tá bom? Então, esse foi o assunto de micorriza, tá? Agora a gente vai entrar em outro assunto. Agora vamos falar aqui de declividade. O que é a declividade, né? Geralmente, né, dentro de uma área, né, quando ela tem uma declividade muito elevada, né? Quer dizer, não tão elevada, né? Porque quando é uma declividade muito alta, a gente fica difícil trabalhar nela, né? Mas dependendo da declividade, a gente usa a curva de nível, né? Para que a gente possa produzir ali, né? Evitando muita erosão, né? Então, aí a gente trabalha, né? Com esse tipo de estrutura, né? De curva de nível. E aí, vamos aprender aqui como que a gente calcula a porcentagem de declividade do terreno, né? Então, a declividade, ela é um número puro, tá? Geralmente expresso em porcentagem. Ela é equivalente à diferença de nível para cada 100 metros de distância horizontal. Então, a cada 100 metros de distância, a gente tem uma diferença de nível, né? E aí, como que é esse cálculo, né? Então, a declividade ela vai ser representada ali por D. Aí, eu vou pegar o DV e dividir por DH. E aí, o que é o DV? O DV vai ser a distância vertical, tá bom? E o DH vai ser a distância horizontal vezes 100. E aí, eu vou ter o meu resultado em porcentagem, tá? Então, vamos lá. O meu DV seria mais ou menos aqui, ó. Então, seria essa distância daqui até aqui, né? Mas aí com essa declividade, seria horizontal. O tanto que, ó, para você ver aqui, ó. Aqui, o tanto que eu teria, no caso, se aqui fosse um solo, né? Aí eu teria aqui essa área mais baixa e aí ela vai aumentando a declividade até chegar aqui, ó, mais ou menos aqui, nesses 8 metros, né? Então a declividade vai ser isso, tá? Vai ser essa diferença aqui de, digamos assim, de altura, tá? Do grosso modo. E aí, como que eu vou fazer o cálculo, né? Aqui tem um exemplo. Aqui o cálculo deu meu DV, né? Que seria a minha distância ali vertical. E o meu DH, que é a distância horizontal, né? Então, vamos lá. Então, eu pegaria o DV, que é 10, dividiria por 200 vezes 100. E aí, eu teria o meu resultado em porcentagem, tá? Então, o que isso quer dizer? Que para 100 metros haverá uma diferença de nível de 5 metros, tá? Então, é isso que é a declividade. É bem simples. A cada 100 metros vai ter uma diferença ali de 5 metros. A cada 100 metros corrido aqui, vai ter uma descida de 5 metros. Deu para entender? É bem simples esse cálculo, tá? Esse assunto.
Bem, agora eu voltei esse assunto aqui, ó, sobre erosão, tá? Por que eu voltei? Porque quando eu falei de conservação do solo, né, eu falei um pouco também sobre erosão. No entanto, eu me esqueci de falar sobre essa parte, né? E aí a erosão, né, o restante ficou para vocês estudarem, né? E realizarem um trabalho. E aí agora eu vou falar dessa parte aqui, ó. Então, atualmente no mundo, de acordo com a FAO, tá? Foi uma pesquisa que ela fez, um artigo que ela divulgou, tá? De acordo com ela, o equivalente a um campo de futebol é erodido a cada 5 minutos. Esse ritmo nos levará à degradação de mais de 1,5 milhões de quilômetros quadrados até 2050, né? Então, o que acontece? As erosões, né, elas ocorrem, né, através dos agentes, né, como chuva, principalmente chuva, né, vento, né, e aí essas interferências, né, a gente não consegue controlar, né, porque é uma coisa climática, né. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ali manejar a nossa área, né, para que ela consiga resistir a esses intempéries, né. Então, é muito importante, né, a gente estar ali investindo em algumas práticas para a gente evitar essa erosão, né, senão até 2050 a gente vê que vamos ter muitos prejuízos, né, e além de tornar, né, as terras improdutivas, a erosão, né, tem aquela questão também, né, que ela retira ali todo o material orgânico do solo, né, que estava ali na parte da superfície, né, ela carrega junto com ela, e aí cada vez mais, né, menos matéria orgânica, e aí cada vez mais a gente vai conseguir fixar carbono, né? Então, quando esses gases aí vão para a atmosfera, aí acaba prejudicando, né? Acelerando também o efeito estufa, né? Então é muito importante a gente tá pensando nessa questão, né? Como que vai ser o nosso futuro, o que a gente, como técnicos, né, em agropecuária, como agrônomos, como trabalhadores ali do meio rural, como que a gente pode, o que a gente vai fazer, né? A gente vai só ver tudo se findando? Não, a gente precisa se atentar, né, às nossas técnicas conservacionistas, né? Como a gente viu lá, a gente pode fazer sistema de plantio direto para reduzir erosão, plantas de cobertura, cobertura verde lá no solo, que mais? Podemos também fazer consórcios, cultivo em faixas, né? Evitar também tá realizando as queimadas. Então é muito importante a gente estar adotando algumas técnicas, né, para que isso aconteça. Então, a previsão que a gente tem para o futuro, né, é bem pessimista. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer, né, para evitar isso. Então, a gente tem que aplicar, né, os nossos conhecimentos cada vez mais, né, ir atrás de pesquisa, de melhorar ali o manejo, né, e para a gente estar ali cada vez mais evitando a erosão, incrementando matéria orgânica do solo. Então é muito importante, né? Então eu quero agradecer, né? Quero agradecer os alunos aí que estiveram comigo aí nessas 2 semanas. Foi bastante corrido, tanto para mim quanto para vocês, né? Quando eu peguei essa disciplina, eu não estava trabalhando, e aí no meio da disciplina, né, eu tinha planejado de uma forma fazer a maior parte das aulas ao vivo, né, mas aí depois que eu conheci vocês,
vi que a realidade é de pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam à noite, daí eu entendi que a maioria das aulas precisavam ser gravadas, né? Então daí ficou corrido para mim, corrido para vocês também, né? Mas eu só tenho gratidão, pessoal. As pessoas que me procuraram, né, que assistiram às aulas, a gente vê que eles entregaram um retorno bom na nota, né? E é isso. Agradecer mesmo, né? E espero que vocês tenham gostado aí dessas 2 semanas de tortura. Mas é isso, então. Valeu, pessoal. Até a próxima, tá?